Oi pessoal, voltamos aqui. Vamos retomar aqui o nosso laboratório a fim de trazer o nossa alta disponibilidade para o usuário final, né? Vamos criar as interfaces VLAN e também vamos criar o protocolo HSRP rodando nessa estrutura para prover alta disponibilidade para o usuário final. Então você pode checar se essa feature está habilitada executando o comando feature e verificar aqui a sua interface VLAN, né? Você pode pegar aqui, ó, include interface, eu acho que é com I maiúsculo ou com I minúsculo. Interface VLAN, ela está habilitada, nós havíamos habilitado no início, né? Então, config interface VLAN 10 IP address 192.168.10.255.255.255.0. Jaderson, por que ponto 2? Porque o nosso IP que o usuário final vai enxergar não é o IP físico da interface, ele vai enxergar um IP virtual. O IP virtual, no nosso caso, vai ser o 1, ok? E com isso, ambos os switches, tanto o switch de distribuição 1 quanto o switch de distribuição 2, irá conhecer esse IP virtual 1 e o usuário final vai enxergar esse ponto 1 e não o ponto 2 ou o ponto 3 que será no switch 2. E com isso você consegue dizer quem vai ser o primário para aquele IP e quando aquele equipamento que está com o status de primário para aquele IP, automaticamente o switch secundário vai assumir caso o primário falhe. Então o usuário final não vai nem perceber que houve uma falha na sua arquitetura. Então você vai ter um ambiente muito mais resiliente, né? Então vamos seguir a nossa configuração, description dados, né? Nossa VLAN. Vou entrar dentro da configuração de FHRP agora, então HSRP vou dar um grupo, né, grupo 10 para VLAN 10, grupo 10 e assim vai para facilitar o troubleshoot. É um HSRP da versão com IPv4 e vou iniciar as configurações desse subprotocolo, desse submódulo aqui, né? É, se você apertar o sinal de interrogação, você consegue visualizar todos os comandos que dentro daquele naquele nível de configuração que você está, você consegue visualizar, né? Vamos dizer assim, você está dentro do nível de configuração de HSRP. Então, se você apertar uma interrogação, ele vai te trazer todos os comandos possíveis dentro daquele nível. Então, aqui nós vamos definir nosso IP, né? Nosso IP virtual vai ser o 92.168.10.1. Vamos definir a prioridade default é 100. Então, vou botar aqui 120 para que meu switch 1 se torne primário para esse endereçamento, para essa rede VLAN 10. Vou definir o preempt, caso ele falhe, o switch 2 vai assumir, mas quando ele retornar, eu quero que ele assuma a posição de primário, né? Então, no shutdown aqui na interface VLAN, no shutdown, e com isso, show IP interface brief, a minha VLAN está up, né? Se eu voltar lá no switch 3, aonde ele estava com um IP desta rede, e ping 192.168.10.1 é para estar acessível essa estrutura, né? Ele deve estar fazendo um ARP broadcast e deve pingar instantes. Então pronto, o ping já funcionou aqui. O próximo ping é muito mais rápido, né? Todos conhecem como é que funciona essa arquitetura. O IP virtual é o que nós setamos dentro do protocolo, né? Perceba que ele já está acessível aqui para o meu switch 1. O 2 é o IP que está dentro da interface física, também alcançável pelo switch 2. Então perceba que eu não defini show IP interface brief, né? Eu não defini o IP1 aqui na interface sim, se o IP2 e show run HSRP, perceba que o IP virtual é o IP1. Você pode show HSRP grupo 10, né? Ele vai te dizer aqui, ó, que o status desse grupo em si está como ativo, a prioridade 120. Vamos ver o que mais podemos ver aqui. Já tem com a autenticação padrão aqui é Cisco, né, no NextVOS. E o IP virtual deste equipamento é o 10.1. Então, com isso você ativou o HSRP na VLAN 10 no switch 1. Então, vamos fazer a cópia de configuração para a VLAN 20, né? Interface VLAN 20, description voice, IP address 192.168.20.2, 255.255.255.0.
Vou dizer que a prioridade deste carinha aqui, opa, desculpa, vou habilitar o HSRP grupo 20 IPv4, né? Vou dar o IP virtual para ela, que é 192.168.21.21. Vou dar o... Não vou dizer preenche, porque eu quero fazer o seguinte. Esse switch 1 aqui vai ser o master para a rede de dados. E o switch 2 vai ser o master para a rede de voz. Vamos fazer dessa forma. Então, vou definir a prioridade aqui deste switch. Prioridade 110, né? E enfim, somente isso. E no shutdown na interface VLAN. Show IP interface brief, só para ver se a VLAN está app, tá app, show HSRP brief também. Podemos ver aqui que a VLAN 10, a interface VLAN 10 tem o grupo HSRP 10, a prioridade 120, e o estado dela está como ativo, e quem é o ativo é o switch local. O standby ainda não é conhecido, pois não configuramos, né? A mesma coisa vai acontecer com a VLAN 20, mas quando eu subir o protocolo HSRP no switch 2, a VLAN 20 vai sair de local para o IP do switch 2. Nós vamos fazer essa configuração agora. Perceba que o switch 10 alcança ambas as redes, né? Porque aí tem uma rota default aqui. Eu configurei uma rota default, apontando para o IP virtual, o getter. Vamos configurar o switch 2 agora. Interface VLAN 10 IP address 192.168.3.10.3.255.255.255.0. Por que o ponto 3, já? Porque o switch 1 é o 2, o switch 2 vai ser o 3 e ambos vão conhecer o IP virtual, que é o ponto 1. Description dados, né? HSRP grupo 10 IPv4 IP address 192.168.10.1. Opa, não é IP address, tá? É só IP 192.168.10.1. Prioridade 110, que o outro é 120, né? O padrão é, se eu não botar as prioridades, ele é negociado do mesmo jeito. E não vou botar preempt. Preempt eu vou deixar só no primário, ok? Vou dar no shutdown na interface VLAN, do SHIP interface brief. Ele já negociou aqui, então se eu der um SH show HSRP brief, ele vai negociar, está em estado de listening ainda, né? Está negociando o protocolo, saiu para o estado de speak. Ele está checando se o outro switch está alcançável. Assim que ele negociar, ó, já negociou. Perceba que para VLAN 10, o switch 2 do grupo 10 na prioridade 110, ele tem um status de standby. E quem é o endereço ativo é o 92.168.10.2, que nós definimos é o switch 1, né? E o standby address é o local. Então esse switch 2 está de modo standby para a VLAN 10. E agora vamos configurar a VLAN 20 nesse switch 2 como primário para aquela rede, né? Interface VLAN 20, IP address 192.168.3, 255.255.255.0. Description voice. Vamos aqui HSRP grupo 20 IPv4, IP 192.168.20.1, né, que é o IP virtual dessa rede, priority 120 preempt, para ele assumir a posição de primário caso ocorra uma falha. Então, int VLAN 20 no shutdown, show IP interface brief, vamos ver se a VLAN está app corretamente, como esperado. Vamos dar uma olhada no HSRP, né, HSRP brief. Deixa ele terminar a sincronização com ambos os switches. Assim que ele terminar, olha, veja. Perceba que no switch 1, a interface VLAN 10 está dentro do grupo 10, na prioridade 120. E o modo de ativo dela, ó, o state, está ativo. Então esse aqui está ativo. Quem é o endereço ativo? É o endereço local. Então o switch 1 para VLAN 10 é o ativo. E o standby address é o 92.168.10.3, que é o nosso switch 2. Já para VLAN 20, o meu switch 1 ele está dentro do grupo 20, com a prioridade 110, mas o estado dele é standby. E quem é o endereço ativo? É o 92.168.23. E qual o status do endereço? Qual o standby desse endereço? O para VLAN 20 é o local. Então perceba que
Agora nós temos uma alta disponibilidade na arquitetura Layer 3, temos uma alta disponibilidade de link em si, né? Pois se falhar um link, o tráfego vai sair pelo outro. Temos uma alta disponibilidade também do gateway ali, né? Que caso o switch 1 falhe de hardware, o switch 2 assume essa posição sem problema nenhum. Vamos verificar se o switch 2, eu não lembro se eu configurei a interface VLAN dele aqui, deixa eu dar uma checada, configurei. Vamos ver se o switch 2 eu não defini o gateway, né? Então ele não vai conseguir chegar na rede 10, ó, ele não consegue, mas vai conseguir chegar na rede dele, na rede 21. Perceba que na 10 ele não chega, ó, eu cancelei ali, mas ele não chega porque ele não tem gateway. Eu vou configurar o gateway agora, IP route, na verdade eu vou configurar uma rota default, né? 21. Agora o mesmo ping lá no 10 vai funcionar sem problema nenhum. Beleza, então aqui pessoal nós já conseguimos atingir nosso outro objetivo, que foi configurar o HSRP utilizando aí uma arquitetura em VPC, né? O VPC está possibilitando a alta disponibilidade de links e além da alta disponibilidade nos agrega aí uma melhor performance, pois vamos ter uma largura de banda maior com link de 2 GB, um link lógico de 2 GB e de acordo com o balanceamento de carga que você escolheu, o fluxo dos seus pacotes vão seguir de um determinado modo, né? Então, o nosso objetivo aqui foi atingido e vamos fazer um teste, né, aqui de alta disponibilidade. Em ping 192.168.10.1 repeat 1000. Vou botar aqui 100.000, 10.000, não vi ele qual que tá. Beleza, está pingando ali, vou simular uma falha de hardware aqui, né? Interface VLAN 10 shutdown. Vamos ver como é que acontece aqui essa disparo. Isso aqui é o times do HSRP para ele detectar que aquela VLAN show HSRP brief. Perceba que a VLAN 10 antes estava standby, passou de standby para ativo, né? É o timer do HSRP. E para o usuário final, veja quantos pacotes perdeu. Aí você pode organizar esses timers e fazer com que ele seja muito mais rápido e o usuário em momento algum vai perceber aquilo. Então, para você não ter que configurar o Gateway 2 diretamente no desktop final, se esse cara viesse a falhar, você precisava mudar o gateway de todos os seus equipamentos na sua rede apontando para o 3, né? Então você criou um gateway virtual e quando viesse a acontecer alguma falha no seu ambiente, essa estrutura estaria respaldada para que você pudesse convergir de endereçamento de hardware para outro, do hardware atual para um novo hardware sem que tivesse ações humanas, né? O próprio protocolo tomaria de conta disso. E se eu pegar e voltar no shutdown, o tráfego também vai voltar normalmente para a VLAN 10. Ele vai assumir a posição dele de primário, né? Perceba que show HSRP brief, ele vai assumir. Antes ele estava como, vamos dar uma olhada aqui, aguardar. Ele estava, esse aqui é o switch 1. Ele saiu, tinha dado um shutdown nele. Eu dei shutdown, nem vi os estados, né? Vamos deixar ele em shutdown mesmo aqui, que eu quero mostrar os estados para vocês mudando de standby para ativo. Ó, aqui ele mudou. Aqui ele ainda está como standby, ó, perceba. Voltou para standby porque a interface VLAN não está mais em shutdown lá, né? Eu dei no shutdown nela. Então, quando eu dei shutdown, ela saiu de ativo para standby. Quando eu dei shutdown, ela saiu de standby para ativo, né? Na verdade, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Aqui, ó. Perceba, quando eu dei shutdown na VLAN, o switch 2 assumiu a posição daquele gateway virtual. E quando ele voltou, o preempt fez com que o switch 1 assumisse a posição de novo. No shutdown ele assumiu a posição. E o usuário final não percebeu que houve uma falha ali, né? Somente quando caiu o hardware 1. Mas quando voltou, automaticamente ele já assumiu a posição. Então aí pessoal, isso é uma das formas de você agregar aí no seu ambiente alta disponibilidade na arquitetura, tanto utilizando VPC para equipamentos Nexus, utilizando Port Chain para equipamentos iOS e utilizando protocolos de alta disponibilidade aí como o HSRP, você tem o VRRP, o GLBP e assim em diante. Então obrigado aí pela sua atenção e nos vemos numa próxima. Valeu, abraço. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí no vídeo e segue aí o canal para que você possa ter acesso a novos conteúdos como esse. Obrigado, tenha um excelente dia aí pessoal, valeu!